é o Tadeu Donizete, da Ribeirão Web News. Boa tarde, prefeito, aos senhores da mesa. A pergunta que eu faço é o seguinte: a respeito do kit intubação, o Estado falou hoje que está em níveis críticos. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre como é que está a situação aqui em Ribeirão Preto, do kit de intubação relativo às pessoas que sofrem a Covid. Muito obrigado. Nós temos um estoque até o início da próxima semana, mas detalhes sobre esse assunto e cada família desses medicamentos, quem vai dar é o secretário da Saúde, o Dr. Santos Carpellini. Como eu falei, a situação é crítica, né? Precisa entender que são famílias de drogas em 3 tipos diferentes. Então, um de analgésicos potentes, outro de hipnóticos, né? Drogas para fazer sedação, para a pessoa perder a consciência, e drogas que paralisam completamente a reação da pessoa para ela poder ligando com o equipamento que está fazendo a respiração dela. Senão a pessoa fica tentando respirar, ela fica se mexendo, e para essa situação, essa movimentação é crítica para poder funcionar adequadamente o tratamento. Nesse momento, essas drogas, que é o grupo de bloqueadores, né, derivado do curare, aquela droga antiga conhecida pelos indígenas lá, essa é a que está mais crítica. Nós temos essas drogas são usadas então onde a gente tem paciente em terapia intensiva. Então, para o município, para a Secretaria da Saúde, para a Prefeitura, o ponto crítico é a Fundação o Hospital Santa Lídia e os Polo Covid. Esses são os 2 pontos críticos. Todos os hospitais estão mais ou menos na mesma situação. Então a gente tem se ajudado mutuamente na troca de drogas, mas está todo mundo nesse perfil aí, 2 dias, 3 dias, vivendo de alguma coisa que a indústria farmacêutica tem enviado para nós. Nós temos contratos vigentes para um fornecimento 4 vezes maior do que a gente está precisando. Isso já feito no final do ano passado e com a principal fornecedora desses medicamentos. O problema todo foi que quando, há cerca de 3 semanas atrás, quando o governo federal veio e fez uma requisição administrativa, que efetivamente virou um confisco de 100% da produção, isso a gente alertou que ia dar problema, conversando com o Ministério Público entrou com uma ação, mas a Justiça não acatou a ação, e ontem, inclusive, dia 15, soltou mais uma decisão mais definitiva de primeira instância, que não tem como obrigar a empresa a cumprir os contratos realizados. Só que o Ministério, inclusive, há 3 semanas atrás, quando ele fez essa decisão e foi pressionado para não fazê-la, ele falou que ele ia pegar só o excedente da produção, que quem já tinha contrato ele iria deixar que a empresa entregasse, e ele ia pegar os excedentes de produção. Mas não é o que está sendo feito. Então, até no site dessa empresa está lá escrito que eles estão pegando 100%. Pegam, centralizam em Brasília, mas não distribuem, ou não estão distribuindo para ninguém, ou estão distribuindo para alguns outros estados, mas não estão devolvendo nem o mínimo necessário. Toda semana a gente está vivendo essas crises. Essa semana piorou, vocês estão vendo no estado inteiro, o secretário de Estado falou, porque no domingo tinha um carregamento pequeno para vir, via Ministério, que não chegou. Não chegou e ainda falaram que não tinha previsão de chegar. Então, a Fundação Santa Lídia hoje tem praticamente dois, conseguiu mais um empréstimo, então eles vão conseguir, está garantido domingo, até domingo está tudo garantido, mas precisa haver algum carregamento. Não sei se desse que chegou agora, hoje cedo em Guarulhos, que veio lá uma doação internacional de medicamento, não sei se vai conseguir chegar alguma coisa até aqui na nossa cidade. Todas as cidades estão no mesmo barco. Então não é falta de dinheiro, como tem falado por aí, não é falta de investimento. Quem fala isso são pessoas que desconhecem completamente o assunto, né? Tem que lembrar que se eu tivesse comprado 3 milhões de droga em agosto do ano passado, provavelmente eu tinha jogado tudo no lixo, porque essas coisas vencem e tem prazo de validade. Então não é uma coisa que se estoca que não seja perecível, ela tem prazo de validade. Então, por isso que o contrato prevê entregas mensais, né, para não perder o prazo de validade. Então não é uma coisa que eu guardo
uma montanha escondida no meu quarto e depois eu vou tirando, porque tem prazo de vencimento. Então o problema, já falei isso para vocês algumas vezes, o problema não é falta de dinheiro. Isso o primeiro-ministro, né, desse governo falou, colapso, a gente tem dinheiro e não consegue executar as coisas. Então vocês não me viram nenhuma vez nas coletivas reclamar de falta de dinheiro. Não viram, porque eu não reclamei. Porque veio dinheiro do governo federal, do governo estadual, das nossas reservas municipais, né? O que eu reclamo é, não temos respirador para comprar, não temos profissionais de saúde que estão dispostos a trabalhar, e agora medicamento as empresas, não é que eles não querem entregar, eles estão entregando na mão do Ministério, em cima de contratos que nós feitos. Não estão repassando o suficiente, né? E agora nós agravamos aí, então o Santa Lídia entrou também como parte na ação, foi agravado para o tribunal, mais uma vez pedindo para que garanta pelo menos os fornecimentos que estão no contrato para a gente poder e não deixar o governo federal confiscar tudo para depois fazer essa distribuição estranha que está sendo feita. Tadeu, só para você compreender de maneira bem objetiva e resumida, o doutor Sandro deu todo o detalhamento, dia 5 de março, que foi sexta-feira, a Prefeitura de Ribeirão Preto fez um contrato com a empresa fornecedora desses medicamentos, basicamente são de 3 famílias, cada um tem uma propriedade definida, como disse o doutor Sandro, um para fazer dormir, o outro é para relaxamento e o outro é para manter o paciente estável e tirar dor. Fentanil, midazolam e o Cisatracur. Nós íamos receber, algumas semanas depois, os primeiros lotes dessa aquisição, que foi de mais ou menos quase 4 milhões de reais, para atender toda essa nossa estrutura ultra sobrecarregada por 3 meses. Se nós estivéssemos em período de normalidade, essa compra provavelmente não viria de uma vez, porque os medicamentos vencem, mas daria para 3 anos. Só para você ter uma ideia, o volume que está sendo utilizado por todas essas pessoas que estão em quase 300 leitos de UTI, além dos que estão entubados nos pronto atendimentos. Então, é o uso intensivo dessas drogas. 5 de março, compra para 3 meses, 4 milhões de reais, a ser entregue por lotes. 2 semanas depois, o Ministério da Saúde entrou, como disse o doutor Sandro, com uma requisição administrativa, bloqueando qualquer saída de volumes dessas partidas de medicamentos deste laboratório. O Ministério quis essa droga toda para o próprio Ministério da Saúde. E nós fizemos isso dentro de um bom planejamento, com todas as regras claras da aquisição. Tanto é que o Ministério Público entrou contra a empresa e não conseguiu num primeiro momento. Agora nós estamos fazendo o agravamento, porque se demonstra que houve uma falta de planejamento, não por parte da cidade de Ribeirão, mas por parte do Ministério da Saúde, que se apropriou de algo que sequer ele tinha até então adquirido, porque existe uma prioridade, obviamente, por parte do Ministério. Quer falar alguma coisa, Sandro? Eu esqueci de falar uma coisa, prefeito, que essas drogas não é só para Covid. Então, todo paciente que está em CTI, internado, intubação, por exemplo, acidente de carro, bateu a cabeça, está obra de crânio, precisa das mesmas drogas. E vocês acompanharam o HC, por exemplo, suspendendo a maior parte das cirurgias, porque é uma anestesia. Então, essas drogas são usadas durante a anestesia também. Então, também suspendeu cirurgias para poder economizar a droga para tratar. Então, a repercussão não é só no paciente Covid, é em todo mundo que precisa ficar no CTI sobre ventilação mecânica. Obrigado, doutor Sandro.